Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como o título já diz, hoje eu vou contar um pouco da minha história depois que eu voltei para o Brasil, né? Meio que uma continuação do vídeo anterior, e contar um pouco de como foi a história que eu conheci o meu marido, né? Hoje a pessoa que é o meu marido. Eu espero que vocês fiquem ligados aí, deixa já seu like, comenta no vídeo aí o que você achou. Antes de começar a história, eu queria falar um pouco sobre um comentário que deixaram no vídeo anterior, falando que eu parecia, dei a impressão de ser uma pessoa ruim de serviço. Não sei bem o que essa pessoa quis falar, né? Mas, desde já, como eu falei no meu vídeo, e nos meus vídeos anteriores, todos os meus vídeos, né? Que eu faço esses vídeos pra mim, né? Eu coloco na internet, claro que quando eu exponho, né, na internet, eu estou sujeita a receber todo tipo de comentário, todo tipo de resposta. Mas eu queria só falar sobre esse caso, porque o que me chama a atenção é essa pessoa que meio que não entender que pessoas diferentes têm habilidades diferentes. E como eu falei no meu vídeo, eu falei sobre a minha experiência, sobre o meu olhar, sobre o que eu estava disposta ou não a passar por, né? Então, cada pessoa tem suas escolhas, o que não dá o direito de ninguém julgar ninguém se você decidiu fazer o que for, ou passar pelo que for, quando eu disse que eu tenho limites. Cada pessoa tem seus limites, e eu acho injusto meio que julgar alguém por um vídeo que você viu na internet de alguns minutos, né, que eu falei sobre 9 meses da minha vida. Então não são 9 dias, não são 9 horas, são 9 meses. A pessoa tem sua história, né? Eu tenho a minha, decidi falar um pouco sobre porque eu queria continuar fazendo vídeos e meus últimos vídeos estavam sendo fora do país, né? Então eu achei justo dar uma justificativa do porquê eu voltei. Continuando, né? Eu cheguei em Madrid em dezembro de 2021 e em fevereiro de 2022 foi quando eu conheci o Ronald. Nós nos conhecemos por um desses aplicativos na internet, né? Não o Tinder, era outro aplicativo que juntavam pessoas pelos interesses em comum. Então, nós começamos a nos falar e decidimos nos encontrar. Nosso primeiro encontro foi no Museu do Prado, que é um dos mais famosos da Europa, né? Que é o mais famoso da Espanha. E é um museu lindo. E o nosso encontro foi uma coisa muito impactante para mim, porque eu nunca tinha conhecido alguém como ele. Quando ele estudou literatura e arte, ele sabia muitas coisas sobre as obras de arte que estavam expostas no museu. Isso chamou muita atenção, porque ele é uma pessoa muito inteligente. E a gente decidiu voltar a se encontrar, né? Desde então, todos os finais de semana nós saíamos juntos. E uma coisa que a gente tinha desde o início, clara, não muito claro, mas aclarado, é que, pelo fato de ele ser venezuelano, ele não sabia se ia ficar no país, porque ele queria ficar de forma regular. Já eu tinha ido para ficar, não importa como fosse. Eu entrei como turista e queria ficar e me regularizar depois de 3 anos, que é uma possibilidade que existe para quem vive lá. Então, desde o início, nós não sabíamos se teríamos algum futuro, porque essa divergência, né, de situações em que eu queria ficar e ele não sabia se iria ficar, meio que colocou uma instabilidade aí nesses primeiros meses de encontros, porque nós não namorávamos, nós nos encontrávamos. Mas assim, desde o início eu sou uma pessoa que me entrego muito, coisas que eu nunca falei aqui, fico até com vergonha. Eu sou uma pessoa que sou muito entregue, eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada, então desde o início eu já vivia tudo com muita intensidade, mas eu era consciente de que eu não sabia se ia funcionar, porque as incertezas, mas eu mesmo assim queria viver tudo 100%. Eu não me importava se não seria para sempre, mas eu queria viver aquilo tudo. Devido a todas essas situações, né, o tempo foi passando, e desde o início, assim, Ronald foi uma pessoa muito importante para mim, porque eu me sentia muito sozinha,
É interessante como a gente se sente realmente sozinha, e pelo fato dele ser também um imigrante lá, nós tínhamos muitas histórias também em comum e descobrimos muitas coisas juntos. Nós passeamos por muitos lugares que a gente não conhecia e conhecemos tudo isso juntos, que para mim foi muito marcante. E também compartilhávamos de muitas conversas, de muitas coisas. Ele me apoiava muito em tudo que eu estava passando. Mas teve um momento em que, infelizmente, a gente se separou por questões de desacordo entre nós dois e achamos melhor, né? Eu achei melhor a gente se separar por um tempo, porque eu percebi que, pelo fato da incerteza, ele não estava vivendo as coisas como eu estava vivendo. Mas o que é tudo bem, né? Tudo certo, o direito dele. Mas eu percebi que eu estava me apaixonando de uma forma muito intensa. Eu acabei pensando que ia me machucar, então achei melhor passar um tempo separada dele. O que, na verdade, me fez muito mal, porque pelo fato dele ser a única pessoa com que eu podia contar para conversar, dividir muitas coisas, acabou que isso me fez ficar mais triste ainda. Mas, assim, a vida ela é muito louca e a gente acabou se encontrando novamente. Mas quando a gente se encontrou, já seria quando ele decidiu voltar. Ele decidiu voltar porque, na verdade, ele era venezuelano e morava na Argentina antes de ir para Madrid. E ele viu que estava levando muito tempo, já fazia 6 meses que ele tinha dado entrada no pedido de regularização e nada tinha acontecido. E ele tinha meio que o receio de as coisas não saírem bem lá e quando ele voltasse para a Argentina também não ter mais como viver lá na Argentina. Porque ele só tem residência, não tem nacionalidade. Então, quando ele me disse que voltaria, já era agosto, eu acredito, acho que julho, no final de julho para agosto, a gente decidiu se encontrar mais uma vez e dizer assim, não, já que você vai, a gente precisa pelo menos se ver mais uma vez e fazer alguma coisa juntos. E foi quando a gente decidiu fazer uma viagem para Segóvia. Segóvia é uma cidade muito linda da Espanha e nós ficamos lá um dia e uma noite e foi tudo muito lindo. E eu acho que foi aí que a gente meio que percebeu o quanto gostava de verdade um do outro. E mesmo ele indo embora, a gente não decidiu quebrar contato, a gente ficaria se falando, conversando. E claro, eu queria saber como ia ser tudo lá na vida dele. Dessa saída dele da Espanha para a Argentina, foi quando eu falei no outro vídeo, em que as coisas estavam muito, muito mais difíceis para mim. E essa saída dele de lá me quebrou um pouco ainda mais, porque como era uma pessoa que eu já estava apaixonada, era uma pessoa muito importante para mim. Então eu me senti cada vez mais sozinha. Foi quando tudo aconteceu e eu decidi voltar para o Brasil. Quando eu comuniquei a ele que eu voltaria para o Brasil, então ele decidiu me visitar aqui, né? Eu voltei para o Brasil em setembro e poucos dias depois que eu estava aqui, ele comprou as passagens para vir me visitar, para a gente se encontrar e ver no que dava. Foi quando a gente decidiu, bem, eu estou aqui no Brasil, ele estava na Argentina. A gente decidiu que ele viria para o Brasil, ver, conhecer onde eu moro, tudo. E eu iria para a Argentina também para ter a mesma experiência e sentir como é, né? Então, como a gente viu que, e ele sempre do início falou que a distância, relacionamento à distância não funcionaria para nós dois, nós pensamos em visitar um ao outro e decidir em qual dos países nós iríamos viver, porque a gente sabia que a gente queria ficar junto. Eu cheguei aqui em setembro, final de outubro ele chegou, passou 1 mês e 20 dias, alguma coisa assim, pouco menos de 2 meses. E sentiu como era a realidade aqui. Ele é uma pessoa que já viveu em diferentes lugares e principalmente em cidades grandes. A cidade onde eu vivo é muito pequena, então eu sempre pensei que para ele seria, e ele sabe, para ele seria um processo de adaptação muito, muito difícil, porque uma pessoa que sempre viveu em cidades grandes, vir para uma cidade do interior, do Nordeste, é uma mudança enorme. Mas mesmo assim, ele veio, experimentou, conheceu minha família e a cidade, a gente tentou ver e aproveitar o que podia daqui.
e em dezembro, no final de dezembro. Então ele ficou no final de outubro e novembro aqui. E em dezembro eu fui, no final de dezembro eu fui pra Argentina e fiquei 3 semanas, né, de janeiro, que era minhas férias do trabalho. Que eu voltei, graças a Deus, eu comecei a trabalhar assim que eu voltei. Então, depois de muito discutir, né, ele, graças a Deus, gostou de certa forma do Brasil e gosta muito de mim. E pela situação da Argentina ser um pouco instável, um pouco não, bastante instável, nós decidimos. Quando ele foi embora, ele já tinha um pouco na cabeça do que ele ia fazer. E quando eu cheguei lá, né, nós decidimos realmente que viveríamos aqui. Pelo fato de ser uma situação melhor pra gente, porque eu tenho trabalho aqui e a casa, graças a Deus, então nós não pagaríamos aluguel. E os dois, como ele trabalha esse tempo todo, né, eu nem falei, ele trabalha como analista de marketing, então ele consegue trabalhos online e consegue se virar, né, se sustentar com isso. Então, a situação mais favorável para os dois seria viver realmente aqui. E foi isso que aconteceu, né? Nós, em janeiro eu voltei, e a gente já em janeiro comprou as passagens para ele vir em março. E foi o que aconteceu. Em março ele veio e me pediu em casamento. Mas era uma coisa que a gente já tinha decidido, porque pelo fato dele ser estrangeiro, né? E ele disse que sempre queria viver de forma regular, né? Então nós decidimos nos casar. Eu posso até explicar um pouco depois de como foi esse processo de casamento entre uma brasileira e um estrangeiro, que foi uma burocracia danada, né? A gente demorou um mês ou mais de um mês aí para conseguir casar e ter tudo certo, né? E é porque a gente pediu muita urgência. Inclusive o cartório, sim, deu muita urgência para o nosso caso, mas eu posso até aqui explicar um pouco de como foi o processo, de que documentos precisaram, alguns contatos de quem queira, tem algum interesse em saber o que precisa para você casar com um estrangeiro aqui no Brasil. Nós nos casamos e vivemos hoje aqui na cidade de Apodi. Parece uma história bem diferente, mas Ronald é minha pessoa favorita de verdade. Eu nunca conheci ninguém igual a ele. Eu sou muito sortuda inteiro na minha vida e foi uma das melhores decisões que eu tomei voltar para casa, porque, como eu falei, eu não via que eu poderia ser feliz aqui e no momento eu me sinto completa e me sinto muito feliz. A gente ainda tem muito a conquistar, a gente ainda tem muito a fazer, muito a viajar, se Deus quiser, e a conhecer, certo? E eu espero poder compartilhar também aqui no meu canal, né, essas lembranças, essas viagens, esse processo, por exemplo, da nossa casinha que a gente está construindo aos poucos. Na verdade eu já tinha, mas faz falta muita coisa. Eu posso fazer um tour para vocês um pouco de como é que tá agora, porque nós temos planos de mudar muita coisa, mas é aos poucos, né? Nós não temos uma situação financeira muito avantajada, somos pessoas normais e conquistando coisas aos pouquinhos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu tenho algumas fotos que eu vou compartilhar. E deixa o seu comentário. Conta aí um pouco de se você conheceu um estrangeiro no meio do mundo e trouxe ele também para o Brasil. Ou uma estrangeira, né? Que pode também acontecer. Mas obrigada a você que ficou até agora, ficou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário. E deixa seu like aí no meu vídeo. E é isso. Obrigada por ficar até aqui. Tenha uma ótima semana.